Olá, boa tarde. O plenário do Senado deve votar nesta tarde a proposta de emenda à Constituição que cria condições para a volta do auxílio emergencial. O senador Márcio Bittar apresentou nesta terça o novo relatório da PEC. Ele retirou do texto o ponto mais polêmico, o fim dos investimentos mínimos em saúde e educação, a chamada desvinculação orçamentária. A proposta de emenda à Constituição 186 autoriza o governo federal a retomar o auxílio emergencial aos mais vulneráveis. Como forma de compensação pela nova despesa, cerca de 34 bilhões de reais, havia um dispositivo no texto que acabava com os gastos mínimos para as áreas de saúde e educação. Mas isso gerou críticas de senadores da oposição. O relatório recebeu mais de 200 emendas. Depois de muito debate, os líderes partidários decidiram adiar a votação da PEC para esta semana. O relator leu o parecer nesta terça-feira, com mudanças nesse ponto polêmico. A semana passada nós tivemos aqui uma discussão e foi retirado da pauta a questão da desvinculação. Não era jabuti, eu tenho convencimento da matéria. Por mim, a PEC chegaria mais robusta. E disse porque é o que eu penso, mas entendo que estamos chegando à conclusão do possível. Isso é a política, isso é a democracia. O relator também explicou que as despesas com o auxílio emergencial não estarão sujeitas ao teto de gastos e a outras medidas de ajustes fiscais para 2021. E os pagamentos seriam feitos por emissão de créditos extraordinários. Autorizando o governo federal a fazer um novo empréstimo, portanto fora do teto, sair do teto, mas com absoluta justificativa de dar a milhões de brasileiros a segurança mínima. A aprovação do auxílio emergencial, que foi uma voz levantada neste Senado Federal também, exigindo do governo federal um pronunciamento a respeito do auxílio e a implantação efetiva do auxílio emergencial. Temos, por outro lado, a responsabilidade fiscal, de votar um protocolo fiscal, retirando de seu texto temas polêmicos como é o da desvinculação. O trabalho que Vossa Excelência vem envidando para que a gente possa votar a PEC emergencial amanhã e abrir caminho para que ainda em março a gente possa estar pagando o auxílio emergencial, que é um imperativo para os mais vulneráveis e para os mais pobres do nosso país. Representantes das áreas de educação e saúde públicas fizeram comentários ao debate da PEC, que terá votação nesta quarta-feira. As condições ideais para discutir uma PEC não estão dadas, né? Você tem um recrudescimento da Covid, você tem aumento de casos positivos, você tem aumento de mortes e UTIs, em alguns casos, lotadas, né? Incluso a declaração de lockdown em alguns estados e municípios. O direito à educação pública e saúde é um direito subjetivo, então não cabe a mim optar por isso, assim como também o governo não pode optar em ter ou não ter essa responsabilidade. Independente da retirada, da desvinculação da educação e da saúde, outros elementos estão colocados nessa PEC que tira a possibilidade de aplicação de recursos em políticas públicas na atualidade e para gerações futuras. A nossa mobilização, pelo que está sendo notado, teve uma vitória, que é a retirada, né, do texto que falava da inexistência, a partir de agora, dos pisos para a saúde e educação. Nós precisamos ainda, né, manter a nossa mobilização e precisamos que o Senado garanta a continuidade do auxílio emergencial de forma separada dos demais temas. E o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira uma medida provisória que autoriza estados e municípios a comprarem vacinas contra o coronavírus. O texto aguarda a sanção presidencial. A medida provisória autoriza estados e municípios a comprarem a vacina contra a Covid-19 se a União não adquirir doses suficientes para imunizar os grupos prioritários. O relatório da MP segue a mesma interpretação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Plano Nacional de Imunização segue como prioridade. O papel dos estados e municípios é complementar o número de imunizantes. As compras vão poder ser feitas sem licitação. Diante da urgência, e aqui apelo aos colegas senadores,
Não existe outra prioridade e outra urgência no país que não seja a vacina, a vacinação, a imunização dos brasileiros. A urgência de combate à pandemia impõe ao Estado a excepcionalização de regras de contratações em favor da vida. O que me preocupa, e seria importante, inclusive, que os líderes do governo aqui se manifestassem, é nós sabermos se essa medida provisória, transformada em lei, será objeto de novo veto por parte do presidente da República, que inclusive espera o vencimento do prazo máximo para a sanção, para então se manifestar contra o que aqui foi aprovado. Os senadores ainda finalizaram a votação do projeto que cria os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, FIAGRO, uma ferramenta para atrair mais recursos para a agropecuária brasileira. O texto base já havia sido aprovado em fevereiro pelo plenário. 2 destaques ficaram para a votação desta terça-feira, mas acabaram sendo retirados. O texto segue para a sanção presidencial. A expectativa é de que sejam captados até R$1 bilhão nos primeiros 6 meses de funcionamento dos fundos. Só para agradecer tanto a liderança do Partido dos Trabalhadores, o senador Rogério Carvalho, que vem retirar o destaque, como também a liderança do MDB, senador Eduardo Braga, e a senadora Rose de Freitas, que tinha o outro destaque, senador Fernando Bezerra, que era muito meritório, que era a redução da alíquota do imposto de renda, mas que, num acordo com o governo, se fazia necessário manter os 20%, conforme veio da Câmara dos Deputados. Sei o quanto esse FIAGRO será relevante, principalmente aos pequenos e médios produtores. Pelo projeto, qualquer pessoa pode financiar o agronegócio adquirindo cotas desses fundos, que farão aplicações em imóveis e empresas rurais, sociedades ou ativos que explorem atividades da cadeia produtiva agroindustrial. Os rendimentos do fundo serão tributados com alíquota de 20%. Senadores criticaram os vetos do presidente Jair Bolsonaro à Lei 14.121 de 2021, que autoriza o Brasil a adquirir vacinas contra a Covid-19 através do consórcio COVAX Facility. Senadores criticaram os vetos do presidente Jair Bolsonaro à Lei 14.121 de 2021, que autoriza o Brasil a adquirir vacinas contra a Covid-19 através do consórcio COVAX Facility. Bolsonaro vetou a parte que autorizava estados e municípios a vacinar suas populações no caso de omissão do Ministério da Saúde. Vetou também a parte que dava 5 dias para a Anvisa conceder autorização temporária de uso emergencial das vacinas contra o coronavírus. Sobre a proibição a estados e municípios, Rogério Carvalho escreveu que Bolsonaro é um genocida criminoso e deverá responder por crimes contra a humanidade. Sobre o fim do prazo de 5 dias para a Anvisa, o senador disse que ou o Congresso derruba o veto do Bolsonaro ou se iguala à condição dele de genocida. Também comentando o veto a estados e municípios, Humberto Costa questionou o que falta mais para esse governo fazer de desastre. Renan Calheiros tuitou que o Congresso, ao lado de governadores e prefeitos, vai atuar para acelerar a vacinação e estimular os consórcios diante da abulia governamental. Cid Gomes disse que Bolsonaro supera a própria perversidade todos os dias e está dificultando a imunização de todos, tripudiando com a vida dos brasileiros. Paulo Rocha afirmou que os vetos de Bolsonaro prejudicam o trabalho de governadores e prefeitos que lutam para proteger a população. E Randolfo Rodrigues anunciou que entraria com ação no Supremo Tribunal Federal. A ação da rede foi recebida pelo STF nesta terça-feira e tenta assegurar que estados e municípios possam adquirir vacinas e serem ressarcidos pela União. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto que autoriza estados, municípios e o setor privado a comprarem vacinas contra a Covid-19 que tenham registro ou autorização temporária de uso no Brasil. O texto, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi aprovado pelos deputados sem alterações. Por isso, segue para a sanção do presidente da República. O presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, disse que em breve dará uma resposta ao pedido de senadores para a instalação da CPI da pandemia.
O objetivo da comissão é apurar omissões do governo federal no enfrentamento da crise. Foram obtidas 32 assinaturas de senadores, 5 a mais do que o necessário para a criação de uma CPI. O pedido de CPI foi defendido pelo senador Tasso Gereissati com o objetivo de investigar a conduta do presidente da República durante a pandemia. Se nós não dermos um freio a essa irresponsabilidade do governo, que já foi irresponsável quanto às vacinas, e quanto a não aglomerar, quanto ao distanciamento social, quanto à valorização e à importância do que está acontecendo e das mortes que estão acontecendo. Se nós não dermos um freio a isso, ninguém vai dar. O senador Eduardo Girão quer ir além e investigar também estados e municípios. Do dia 3 de dezembro do ano passado até hoje, mais de 61 operações da Polícia Federal em estados e municípios. Irregularidade de contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvios de recurso público. Nós sabemos que é papel e função do Poder Legislativo a fiscalização das ações do Poder Executivo e outros entes e outras instituições no nosso país, e certamente serve também como um instrumento de pressão para que aqueles que estão se omitindo das suas responsabilidades, eles possam cumprir o seu papel. O apelo que o nosso decano, o senador Tasso, fez aqui, foi um apelo de quem testemunhou um posicionamento de Sua Excelência o Presidente da República negando a dramaticidade da pandemia e se insurgindo contra as medidas sanitárias tomadas pelo governo do Estado, do senador Tasso. Nós chegamos aqui ao Senado e um dos nossos papéis é o de fiscalizar, ser fiscal. E somente numa CPI você pode ser fiscal, trabalhar, investigar de forma independente, não de forma pessoenta, revanchista, e mostrar a verdade. Não é oportuno, não é conveniente e, mais do que isso, é temerário se instalar uma CPI no âmbito do Senado Federal ou do Congresso para se fazer vir para cá todas essas autoridades para canalizar forças e inteligência, ao invés de focar no enfrentamento à Covid, ter que se defender no âmbito do Parlamento Federal. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, disse que não é contra o pedido de CPI, mas reforçou que, neste momento, acredita ser mais importante priorizar ações que permitam aumentar a escala de vacinação e o retorno do pagamento do auxílio emergencial. O meu pronunciamento até aqui não tem sido simplesmente de negação à Comissão Parlamentar de Inquérito. Apenas invoquei quando disse que seria contraproducente, que foi a manchete de um dos jornais de alcance nacional, é que, considerando a pandemia hoje agravada, com limitações inclusive do funcionamento do próprio Senado, que não seria razoável decidirmos pela instalação de CPI nesse momento, não podendo ela funcionar na sua plenitude, haja vista que CPI deve-se exigir sim a presença física dos senadores para os atos de investigação a ela inerentes. Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez que tenha fato determinado e os números de assinaturas devidas, não a sua instalação não é um ato discricionário de Vossa Excelência, mas um ato vinculado. Ou seja, se houver todos os elementos e houver interesse público e houver realmente a vontade ainda na semana que vem dos líderes da maioria desse plenário, é um dever nosso instalar. Apenas uma ponderação que faço aos senhores senadores, às senhoras senadoras que defendem a CPI, que encontremos também uma solução para o seu funcionamento caso ela seja instalada. E vai ser instalada daqui a pouco a comissão temporária para acompanhar as ações relacionadas ao combate da pandemia. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Carla Benevides. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Senado. Ronaldo, só para a gente deixar claro, essa comissão que vai ser instalada agora, ela não é a CPI, ela não vai investigar. O que ela vai fazer é acompanhar e fiscalizar as ações relacionadas à Covid-19 que estão sendo executadas na pandemia, inclusive a execução orçamentária. O colegiado vai atuar também no controle e na fiscalização do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O objetivo aí é garantir que as vacinas sejam distribuídas igualmente por todas as regiões do país e que sejam obedecidas às prioridades, sejam respeitadas, as prioridades. E os senadores vão poder fazer diligências, visitas externas e vão poder se reunir também com representantes da Anvisa e das indústrias farmacêuticas. Ano passado, um colegiado semelhante trabalhou nesse sentido, ele era composto por deputados e senadores e a ideia é dar sequência a esse trabalho. A diferença agora é que essa comissão vai ser composta apenas por senadores. O colegiado vai trabalhar de forma remota, será composto por 6 senadores titulares e 6 suplentes, e eles vão trabalhar por 180 dias. Então, daqui a pouco, 13h30 da tarde, vai ser instalada essa comissão de acompanhamento e vai ser feita também a eleição do presidente desse colegiado. Ronaldo.